Você já sentiu aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue colocar o dedo exatamente onde? Aquele frio na barriga que aparece do nada, aquele aperto no peito que você tenta ignorar porque, afinal, você confia na pessoa que ama. Mas e se eu te dissesse que ignorar esses sinais pode custar muito mais do que você imagina? Essa é a história de como uma noite que deveria ser perfeita se transformou na pior da minha vida. E acredite, o que você vai ouvir agora vai te fazer repensar tudo sobre confiança, amor e as escolhas que fazemos quando estamos cegos pela paixão. Se você quer fazer a diferença, inscreva-se no canal agora e nos diga de qual cidade está assistindo esse vídeo, porque essa história pode estar acontecendo mais perto de você do que imagina. Era 21h47 quando olhei para o relógio pela 10ª vez naquela noite. Eu estava sentado sozinho em um restaurante que havia reservado há 3 meses. 3 meses planejando cada detalhe. A mesa estava perfeitamente decorada com velas que tremulavam suavemente, criando aquela luz dourada e romântica. Havia um buquê de rosas vermelhas no centro, aquelas rosas caras que ela sempre disse que adorava. O garçom já tinha passado pela 3ª vez perguntando se eu queria pedir alguma coisa enquanto esperava. Eu apenas balançava a cabeça, forçando um sorriso constrangido enquanto observava os outros casais ao meu redor. Eles riam, brindavam, se olhavam com aquele brilho nos olhos que eu achava que também tinha com ela. O som dos talheres contra os pratos, as conversas animadas, as risadas genuínas, tudo aquilo apenas tornava meu silêncio ainda mais ensurdecedor. 2 horas. Ela estava 2 horas atrasada para o nosso jantar de noivado. Não era um jantar qualquer. Era o jantar de noivado, aquele momento em que celebraríamos oficialmente nosso compromisso diante de amigos próximos que chegariam em meia hora. Amigos que eu teria que avisar em breve que talvez fosse melhor não virem. Meu celular estava sobre a mesa, a tela acesa a cada notificação que chegava. Mensagens de trabalho dela. Mensagens sobre planilhas, reuniões, prazos. Mas nada, absolutamente nada sobre o jantar. Nada sobre nós. Nada sobre essa noite que deveria marcar o início de nossa vida juntos. Peguei o celular com as mãos tremendo levemente. Não era nervosismo. Era algo diferente. Era aquela sensação de que o chão estava prestes a sumir debaixo dos meus pés e eu nem sabia por quê. Liguei novamente. 4ª vez naquela hora. A voz dela na caixa postal soava tão alegre, tão cheia de vida. Oi, não posso atender agora, mas deixe seu recado que eu retorno assim que possível. Eu já conhecia cada sílaba dessa gravação de cor. Desliguei sem deixar mensagem. O que eu diria mesmo? Amor, você esqueceu que hoje é nosso jantar de noivado? Isso soava tão patético na minha cabeça que preferi o silêncio. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos que começavam a espiralar em direções que eu não queria explorar. Talvez o trânsito, talvez o celular descarregou, talvez uma emergência no trabalho que ela não conseguiu me avisar. Talvez. Quantos talvez a gente cria para justificar o que no fundo já sabemos que não tem justificativa? Fechei os olhos por um instante e uma memória invadiu minha mente. Foi há exatamente 6 meses, quando pedi ela em casamento. Estávamos na praia, no pôr do sol, com aquele céu pintado de laranja e rosa que parecia cenário de filme. Ela chorou quando abri a caixinha. Chorou de verdade, não era choro de novela. Eram lágrimas que escorriam enquanto ela ria e dizia sim repetidas vezes, como se tivesse medo de que eu não acreditasse na resposta. Ela me abraçou tão forte naquele dia que senti como se fossemos uma pessoa só. E então ela sussurrou no meu ouvido algo que gravei para sempre. Eu nunca vou esquecer esse momento, amor. Nunca vou esquecer o quanto você me faz feliz. Abri os olhos novamente e olhei para a mesa vazia à minha frente. Nunca vou esquecer, ela disse. Mas aparentemente havia coisas que eram mais fáceis de esquecer do que outras. O garçom se aproximou novamente, dessa vez com uma expressão de genuína preocupação no rosto. Senhor, tem certeza de que não quer pedir algo enquanto espera? Talvez uma entrada? Sorri de forma educada e neguei mais uma vez. Ele hesitou antes de se afastar, como se quisesse dizer algo reconfortante mas não soubesse como. Eu não o culpava. O que se diz para alguém que foi esquecido na noite mais importante? Olhei ao redor novamente. Mesas cheias, gente feliz, gente vivendo aquele momento que eu deveria estar vivendo. Uma mulher na mesa ao lado segurava a mão do marido e ria de algo que ele tinha acabado de dizer. Eles tinham aquela intimidade confortável de quem se conhece há anos e ainda assim escolhe estar ali. Eu queria aquilo. Eu achei que tinha aquilo. Meu celular vibrou novamente e meu coração pulou. Peguei rápido demais, quase derrubando a taça de vinho vazia que estava na minha frente.
Mas não era ela. Era minha mãe perguntando como estava o jantar, dizendo que estava rezando para que tudo saísse perfeito. Deixei o celular cair sobre a mesa com mais força do que pretendia. O barulho fez algumas pessoas olharem na minha direção. Não me importei. Como eu responderia à minha mãe? Como eu diria que a mulher que eu escolhi para passar o resto da vida simplesmente não apareceu? Que ela estava tão envolvida com o trabalho que esqueceu que hoje era o dia em que celebraríamos nosso amor. Mas será que era só trabalho? Essa pergunta surgiu do nada, como um intruso invadindo minha mente. Tentei afastá-la imediatamente. Claro que era trabalho. Ela sempre foi dedicada, sempre foi responsável, sempre levou a carreira a sério. Eu admirava isso nela. Sempre admirei. Mas então por que essa pergunta não queria ir embora? Por que essa dúvida insistia em permanecer ali, plantada no fundo da minha consciência como uma semente que eu não queria ver crescer? Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida, porque às vezes a gente sente algo que a razão ainda não consegue explicar. Desbloqueei o celular e fui direto para as mensagens dela. Reli as últimas conversas como se procurasse pistas em um mistério que eu nem sabia que existia. Mensagens normais. Bom dia, amor, te amo. Que horas você volta para casa hoje? Não esqueça de comprar leite. Coisas cotidianas de um casal que divide a vida. Mas havia algo ali que eu não tinha notado antes. Ou talvez tivesse notado e escolhido ignorar. As mensagens dela tinham ficado mais curtas nas últimas semanas. Mais objetivas. Menos coração nos finais das frases. Menos emojis bobos que ela costumava mandar. Pequenas mudanças que sozinhas não significavam nada, mas juntas começavam a formar um padrão que eu não queria reconhecer. E então tinha ele, Ricardo, o chefe dela. O nome que aparecia cada vez mais nas conversas. Ricardo pediu para eu ficar até mais tarde hoje. Ricardo marcou reunião de emergência. Ricardo disse que meu projeto está ótimo. Ricardo isso, Ricardo aquilo. No começo eu achava normal. Afinal, era o chefe dela. Claro que o nome dele apareceria quando ela falasse sobre trabalho. Mas quando foi que trabalho passou a ser 90% das nossas conversas? Quando foi que eu comecei a conhecer mais sobre a rotina dele do que sobre os sonhos dela? Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Eu estava sendo ridículo, paranoico. Ela me amava. Ela tinha dito sim quando pedi em casamento. Ela estava planejando o casamento comigo. Olhávamos fotos de vestidos juntos, discutíamos se a festa seria na praia ou no campo, fazíamos planos sobre quantos filhos teríamos. Você não faz isso com alguém se está interessado em outra pessoa. Você não constrói um futuro se seu coração está em outro lugar. Não constrói. Constrói? 22 horas e 15 minutos. Os amigos começariam a chegar em 15 minutos. Eu precisava tomar uma decisão. Ligar para eles e cancelar? Esperar mais um pouco? Ir embora e fingir que nada disso estava acontecendo? Peguei meu celular novamente e dessa vez abri o aplicativo de localização. Nós tínhamos isso instalado há alguns meses, uma sugestão dela. Para a segurança, ela disse, caso algum de nós se perca ou precise de ajuda. Na época achei fofo. Um sinal de que éramos um time, que cuidávamos um do outro. Agora, com o dedo tremendo sobre o ícone dela no mapa, aquilo parecia ter se transformado em algo completamente diferente. Cliquei. O mapa abriu lentamente, aquele círculo de carregamento girando na tela como se soubesse que estava prestes a mudar tudo. E então apareceu o pontinho azul dela. Não estava no escritório como eu imaginava. Não estava presa no trânsito tentando chegar até mim. Estava em um lugar que fez meu estômago revirar completamente. Um restaurante. Um restaurante sofisticado no bairro nobre da cidade, do outro lado de onde eu estava. Eu conhecia aquele lugar. Ou melhor, conhecia a reputação dele. 5 estrelas. Lista de espera de semanas. O tipo de lugar onde você leva alguém quando quer impressionar. Quando quer criar um momento especial. Quando quer que a noite seja inesquecível. Meu coração começou a bater tão forte que pude ouvir o som dele nos meus ouvidos. Aquele tipo de batida irregular que acontece quando seu corpo sabe que algo está errado antes mesmo que sua mente consiga processar completamente. Olhei para a tela do celular como se ela fosse mentir para mim, como se aquele pontinho azul fosse desaparecer e surgir no lugar certo, no caminho até onde eu estava. Mas não. Ele continuava ali, parado naquele restaurante caro, longe de mim, longe do nosso jantar, longe de tudo que deveria importar naquela noite. Minha boca ficou seca. Tentei engolir, mas parecia que tinha algo preso na minha garganta. Trabalho, eu repeti para mim mesmo. Deve ser trabalho. Talvez uma reunião de negócios importante.
Talvez um jantar corporativo de última hora que ela não pôde recusar. Mas então por que ela não me avisou? Por que não mandou uma mensagem rápida dizendo que tinha surgido algo? Por que simplesmente desapareceu como se nosso jantar não existisse? Ampliei o mapa na tela, como se ver mais detalhes do lugar fosse me dar alguma resposta que fizesse sentido. Li o nome do restaurante novamente. Busquei no Google apenas para ter certeza de que era o que eu pensava. As fotos apareceram na tela. Ambiente intimista. Luzes baixas. Velas em cada mesa. Música ao vivo. Avaliações falando sobre como era o lugar perfeito para ocasiões especiais, para momentos românticos, para impressionar alguém que você quer conquistar. Aquilo não era lugar de reunião de trabalho. Aquilo não era lugar de discussão de projetos e planilhas. Aquilo era lugar de casais, de pessoas que querem estar juntas, de gente que escolhe aquele ambiente porque quer criar uma memória especial com alguém. Senti minha respiração ficar mais rápida. As paredes do restaurante onde eu estava pareciam estar se fechando ao meu redor. O barulho das conversas que antes era apenas um ruído de fundo agora soava alto demais, invasivo demais. Eu precisava sair dali. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava ver com meus próprios olhos porque a mulher que deveria estar comemorando nosso noivado comigo estava em um restaurante romântico do outro lado da cidade. Levantei da cadeira tão rápido que quase a derrubei. O garçom me olhou alarmado, provavelmente pensando que eu ia sair sem pagar. Fiz um gesto pedindo a conta e ele trouxe rapidamente, com aquela expressão de quem vê muitas histórias tristes acontecerem entre aquelas mesas. Paguei rápido demais, nem conferi o valor. Deixei uma nota grande sobre a mesa e saí sem esperar o troco. O ar frio da noite bateu no meu rosto assim que atravessei a porta. Respirei fundo tentando clarear minha mente, mas estava tudo embaralhado. Pensamentos vinham e iam sem fazer sentido completo. Memórias se misturavam com medos. O passado feliz confrontava o presente confuso. Abri o aplicativo de Uber com dedos que tremiam tanto que errei a senha 2 vezes antes de conseguir entrar. Digitei o endereço daquele restaurante. O mais próximo estava a 12 minutos de distância. 12 minutos que pareceriam uma eternidade. Aceitei a corrida e fiquei ali parado na calçada esperando, observando os carros passarem, cada farol me fazendo piscar e voltar para a realidade que eu não queria enfrentar. O carro chegou. Entrei no banco de trás sem dizer nada além de um boa noite mecânico. O motorista tentou puxar conversa perguntando como tinha sido meu dia, mas eu apenas murmurei algo incompreensível olhando pela janela. Ele captou a mensagem e ligou o rádio baixinho, me dando o silêncio que eu precisava mas não queria. Porque no silêncio era onde os pensamentos mais altos gritavam. No silêncio era onde eu não conseguia mais fugir das perguntas que martelavam na minha cabeça. E se não for trabalho? E se ela estiver com alguém? E se esse alguém for ele? Ricardo. O nome que eu ouvia todos os dias. O homem que passava mais tempo com ela do que eu ultimamente. O chefe que sempre tinha uma desculpa para mantê-la no escritório até tarde. Comecei a juntar os pedaços que eu tinha ignorado. Às vezes que ela chegava em casa cheirando diferente. Perfume masculino que ela justificava dizendo que tinha abraçado colegas de trabalho. As mensagens que ela deletava rápido demais quando eu entrava no quarto. Os telefonemas que ela atendia em outro cômodo dizendo que era assunto confidencial do trabalho. A lingerie nova que apareceu no armário dela e que ela disse ter comprado para usar no nosso casamento mas que eu nunca vi vestindo. Os cabelos que ela começou a arrumar diferente. A maquiagem mais caprichada mesmo em dias normais de trabalho. Pequenos sinais que sozinhos eram inocentes mas que juntos formavam uma imagem que eu não queria ver. Será coincidência ou existe algo a mais? Essa pergunta ecoava na minha mente enquanto o carro avançava pelas ruas iluminadas da cidade. Pessoas na calçada vivendo suas vidas normais. Casais de mãos dadas. Grupos de amigos rindo. Todo mundo seguindo em frente enquanto meu mundo parecia estar desmoronando em câmera lenta. Eu podia estar errado. Eu provavelmente estava errado. Talvez quando eu chegasse lá descobrisse que era só um mal-entendido. Que ela estava realmente em um jantar de trabalho e que ia me ligar a qualquer momento explicando tudo. Mas então por que meu corpo todo estava tenso? Por que minhas mãos suavam frio? Por que cada célula do meu ser gritava que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo para sempre? O motorista fez uma curva e reconheci a região. Estávamos chegando. Meu coração disparou ainda mais. Olhei novamente para o celular. O pontinho azul dela continuava ali, no mesmo lugar. Ela não tinha se movido. Quanto tempo alguém fica em um jantar de trabalho? Quanto tempo demora uma reunião? Já eram quase 11 da noite.
Que tipo de discussão profissional acontece a essa hora em um restaurante romântico? Nenhuma. A resposta era nenhuma. E eu sabia disso. Eu só não queria admitir porque admitir significava que tudo o que eu acreditava estava errado. Significava que a pessoa que eu amava talvez não fosse quem eu pensava que era. Chegamos. O motorista parou em frente a um prédio elegante com fachada de vidro e uma entrada discreta mais sofisticada. Agradeci sem olhar para ele e saí do carro. Fiquei ali parado por alguns segundos olhando para a porta. Dava tempo de voltar atrás. Dava tempo de entrar naquele Uber novamente e ir para casa fingir que nada disso estava acontecendo. Mas eu não podia. Não depois de ter chegado até ali. Não depois de todas aquelas perguntas que precisavam de respostas. Respirei fundo mais uma vez e caminhei em direção à entrada. Um segurança na porta me cumprimentou com um aceno educado. Atravessei o pequeno corredor de entrada e cheguei ao salão principal. A primeira coisa que me atingiu foi a atmosfera. Música suave de piano ao vivo vinha de algum lugar que eu não conseguia ver. A iluminação era exatamente como nas fotos. Baixa, intimista, criando sombras que tornavam cada mesa um pequeno mundo particular. Havia velas em todo lugar. O cheiro de comida cara misturado com perfumes caros das pessoas que jantavam ali. Era bonito. Era romântico. Era exatamente o tipo de lugar que eu teria escolhido para levar ela se quisesse uma noite especial. Meu estômago se revirou com essa constatação. Parei próximo à entrada tentando não ser muito óbvio enquanto olhava ao redor procurando por ela. Havia talvez 20 mesas espalhadas pelo salão. Casais em sua maioria. Alguns grupos pequenos. Todo mundo imerso em suas próprias conversas e mundos. Meus olhos percorreram cada mesa, cada rosto, cada silhueta iluminada pela luz das velas. E então eu a vi. No fundo do salão, em uma mesa de canto. O vestido vermelho. Aquele vestido vermelho que eu tinha dado para ela no aniversário dela há 3 meses. Ela tinha dito que era o presente mais lindo que já tinha recebido. Tinha dito que ia guardar para uma ocasião muito especial. Aparentemente essa era a ocasião especial. Só que não comigo. Meu corpo inteiro congelou. Era como se meus pés tivessem criado raízes no chão e não conseguissem mais se mover. Ela estava de costas para mim, então não podia me ver, mas eu via ela perfeitamente. O cabelo que ela tinha arrumado de um jeito diferente, preso de lado deixando o pescoço à mostra. Os ombros descobertos por causa do corte do vestido. E então eu via outra pessoa na mesa. Um homem de terno escuro. Não conseguia ver o rosto dele claramente daquela distância, mas conseguia ver o suficiente. A postura. A maneira como ele se inclinava para frente falando alguma coisa. A maneira como ela ria, jogando a cabeça levemente para trás naquele riso que eu conhecia tão bem. O riso genuíno dela, não aquele educado que ela usava com estranhos. Me movi instintivamente para trás, me posicionando atrás de uma coluna decorativa que separava a área de entrada do salão principal. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que as pessoas nas mesas próximas conseguiriam ouvir. Continuei observando, incapaz de desviar o olhar mesmo que cada segundo doesse como uma facada. Vi quando ele estendeu a mão sobre a mesa. Vi quando ela colocou a mão dela sobre a dele. Vi quando os dedos se entrelaçaram por um momento que pareceu durar uma eternidade. Vi quando ele disse algo que a fez sorrir daquele jeito. Daquele jeito que costumava ser só meu. Um garçom passou por mim carregando uma bandeja e me olhou com uma expressão questionadora, provavelmente se perguntando por que eu estava ali parado escondido atrás de uma coluna. Fiz um gesto vago como se estivesse esperando alguém e ele seguiu em frente. Voltei minha atenção para a mesa deles. Mesa deles. Quando foi que comecei a pensar dessa forma? Quando foi que ela deixou de ser só minha e passou a ter um deles? Observei cada gesto, cada movimento, cada interação procurando por alguma coisa que me dissesse que eu estava interpretando errado. Que aquilo era inocente. Que tinha uma explicação perfeitamente razoável. Mas não havia explicação inocente para a maneira como ele olhava para ela. Não havia justificativa profissional para o jeito que ela tocava o braço dele enquanto ria. Não havia desculpa corporativa para o fato de que eles estavam ali, naquele lugar, naquela noite, enquanto eu deveria estar celebrando nosso noivado com ela. Senti algo queimar dentro do meu peito. Não era só raiva. Era uma mistura confusa de dor, traição, incredulidade e uma tristeza tão profunda que parecia sugar toda a energia do meu corpo. Minhas pernas tremiam. Minhas mãos estavam geladas apesar do calor que sentia no rosto. Eu queria gritar. Queria virar aquela mesa. Queria que tudo aquilo fosse um pesadelo do qual eu acordaria a qualquer momento. O garçom dele se aproximou trazendo algo. Uma sobremesa. Consegui ver quando colocou o prato sobre a mesa. Tinha uma vela acesa em cima. Uma vela.
Como se fosse aniversário de alguém. Como se fosse uma celebração. Eles estavam celebrando alguma coisa enquanto nossos amigos provavelmente já tinham chegado no restaurante onde eu os tinha abandonado sem explicação. Enquanto minha mãe esperava uma resposta que eu não sabia como dar. Enquanto meu mundo desmoronava peça por peça e eles brindavam com taças de vinho sob a luz de velas em um cenário que parecia saído de um filme romântico. Se essa história está te prendendo, deixa um like porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. Vi quando ela soprou a vela. Vi o sorriso no rosto dela. Aquele sorriso radiante que eu achava que era reservado para momentos especiais comigo. E então percebi. Não era aniversário de nenhum deles. Aquela vela era só um toque romântico. Um detalhe que o restaurante oferecia para casais. Para pessoas que estavam ali criando memórias especiais juntas. Meu estômago revirou de novo e por um momento pensei que fosse vomitar ali mesmo. Respirei fundo várias vezes tentando controlar a náusea que subia pela minha garganta. Precisava decidir o que fazer. Ficar ali escondido observando como um covarde? Ir embora e fingir que nunca vi nada? Ou fazer o que cada fibra do meu ser estava gritando para eu fazer? Me aproximar. Confrontar. Exigir respostas. Meus pés começaram a se mover antes que minha mente terminasse de decidir. Caminhei devagar entre as mesas, cada passo parecendo acontecer em câmera lenta. Pessoas conversavam ao meu redor, mas eu não ouvia nada além do som do meu próprio coração martelando nos ouvidos. Passava pelas mesas observando casais felizes jantando, completamente alheios ao drama que estava prestes a acontecer a poucos metros deles. Continuei andando. 5 mesas de distância. 4. 3. Consegui ouvi-los agora. A voz dele era grave, confiante. A voz dela era suave. Tinha aquela risada baixa que ela fazia quando estava realmente à vontade com alguém. 2 mesas de distância. Conseguia ver melhor o rosto dele agora. Era ele, Ricardo, o chefe dela. O homem cujo nome eu tinha ouvido 1000 vezes nos últimos meses. O homem que supostamente era apenas seu superior no trabalho. Mas a maneira como ele olhava para ela não tinha nada de profissional. A maneira como a mão dele repousava perigosamente perto da dela sobre a mesa não era apropriada para uma relação de trabalho. E a maneira como ela retribuía aquele olhar, com os olhos brilhando à luz das velas, destruía qualquer fantasia que eu ainda tinha de que aquilo era inocente. 1 mesa de distância. Parei. Meu corpo todo estava tenso. Músculos contraídos. Respiração superficial. Adrenalina correndo pelas veias. E então ele fez algo que fez meu sangue gelar. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Suavemente, com a ponta dos dedos, acariciou a bochecha dela de um jeito íntimo, proprietário, como alguém que tem o direito de fazer aquilo. E ela não se afastou. Não demonstrou surpresa ou desconforto. Ao contrário, inclinou levemente o rosto na direção da mão dele, como se aquele toque fosse familiar, esperado, bem-vindo. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou completamente. Não era mais possível negar. Não era mais possível inventar desculpas ou justificativas. O que eu estava vendo ali era real, dolorosamente, inegavelmente real. Dei mais 3 passos e parei ao lado da mesa deles, tão perto que podia sentir o perfume caro dele, tão perto que via cada detalhe do vestido vermelho que eu tinha dado a ela. Eles estavam tão absortos um no outro que não perceberam minha presença imediatamente. Foi ela quem me viu primeiro. Nossos olhares se encontraram e vi algo que nunca tinha visto nos olhos dela antes. Medo, puro e absoluto medo. O rosto dela perdeu toda a cor em uma fração de segundo. A boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Os olhos se arregalaram. A mão que estava perto da dele sobre a mesa se retraiu rapidamente como se tivesse tocado em brasa. O tempo pareceu congelar. O barulho do restaurante sumiu. Era só eu e ela naquele momento interminável de reconhecimento mútuo. Ricardo percebeu a mudança na expressão dela e virou o rosto para ver o que ela estava olhando. Quando me viu ali parado ao lado da mesa, sua expressão mudou de confusão para algo próximo de irritação. "Quem é você?" ele perguntou, com aquele tom de autoridade de quem está acostumado a estar no controle. Sua voz tinha um leve toque de impaciência, como se eu fosse um garçom intrometido ou alguém que tinha se perdido e parado na mesa errada. Mas antes que eu pudesse responder, ouvi a voz dela. Uma voz que saiu trêmula, baixa, quase inaudível. Ela sussurrou meu nome. Só isso. Meu nome. E na maneira como ela disse, naquele tom carregado de culpa e pânico, tudo o que precisava ser dito estava contido. "Eu sou o noivo dela", respondi finalmente, mantendo minha voz surpreendentemente calma considerando o furacão de emoções que acontecia dentro de mim. As palavras saíram devagar, cada uma pesada como chumbo.
Noivo. Essa palavra que tinha sido motivo de tanta alegria há 6 meses agora soava como acusação, como lembrete de promessas quebradas, como evidência de uma traição que já não podia mais ser escondida. Vi quando a expressão dele mudou de irritação para choque genuíno. Os olhos dele se viraram rapidamente para ela, procurando confirmação ou negação, procurando alguma coisa que fizesse sentido do que eu tinha acabado de dizer. Noivo, ele repetiu, como se estivesse testando a palavra na boca para ver se ela era real. Olhou para ela novamente e dessa vez havia acusação nos olhos dele também. Você disse que era solteira. A voz dele tinha mudado completamente. O tom confiante tinha dado lugar a algo mais duro, mais frio. Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. Tentou de novo e só conseguiu um som estrangulado. As lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Eu a conhecia bem o suficiente para saber quando ela estava realmente em pânico e esse definitivamente era um daqueles momentos. Mas pela primeira vez em todos os anos que estivemos juntos, ver ela chorando não despertou meu instinto de protegê-la. Não dessa vez. Pessoas nas mesas ao redor tinham começado a perceber que algo estava acontecendo. Vi de relance rostos virando na nossa direção, conversas pausando, o interesse mórbido que humanos têm por drama alheio. Mas não me importei. Que olhassem, que vissem, que testemunhassem o que acontece quando confiança é quebrada e mentiras são expostas. Ela finalmente encontrou sua voz e tentou se levantar da cadeira. Não é o que parece, ela começou a dizer, usando aquela frase clichê que pessoas culpadas sempre usam quando são pegas. A voz dela estava desesperada, as palavras tropeçando umas nas outras tentando sair rápido demais. Por favor, deixe eu explicar. Podemos conversar lá fora. Aqui não é lugar. Aqui não é lugar, repeti, e uma risada amarga escapou dos meus lábios. Você está certa. Aqui definitivamente não era o lugar onde você deveria estar essa noite. Você deveria estar em outro restaurante. No restaurante onde eu passei as últimas 3 horas sentado sozinho esperando por você. No jantar do nosso noivado que aparentemente não era importante o suficiente para você lembrar. Minha voz tinha subido um pouco de volume, mas eu não me importava mais com as pessoas olhando. Cada palavra que saía da minha boca estava carregada de meses de sinais ignorados, de desculpas acreditadas, de confiança que tinha sido sistematicamente destruída sem que eu percebesse. Ricardo tinha se levantado também agora, claramente desconfortável com a situação. Olha, cara, ele começou, tentando assumir algum controle da situação. Eu não sabia que ela estava noiva. Se eu soubesse. Mas eu o cortei com um gesto da mão. Não me interessa o que você sabia ou não sabia. Meu olhar estava fixo nela. Quantas vezes? Perguntei. Minha voz estava mais baixa agora, mas de alguma forma mais intensa. Quantas vezes você esqueceu de mim para estar com ele? Quantas reuniões de trabalho que duravam até tarde eram na verdade isso aqui? Quantas mensagens sobre projetos e planilhas eram na verdade planos para se encontrarem? Ela estava chorando abertamente agora, lágrimas descendo pelo rosto cuidadosamente maquiado, borrando o rímel que ela tinha caprichado para essa noite. Para ele. Não para mim. Nunca mais para mim. Ela tentou tocar meu braço, mas eu dei um passo para trás instintivamente, como se o toque dela queimasse. Não encoste em mim, falei, e a frieza na minha própria voz me surpreendeu. Não tinha mais raiva explosiva. Tinha algo pior. Tinha decepção. Tinha o peso esmagador de perceber que a pessoa que você amava não era quem você pensava que era. Que todos os planos, todos os sonhos, todas as promessas tinham sido construídos sobre uma fundação de mentiras. Foi só jantar, ela conseguiu dizer entre soluços. Eu juro que foi só jantar. Eu esqueci do nosso compromisso e quando o Ricardo me convidou Ela parou no meio da frase, provavelmente percebendo como aquilo soava. Como cada palavra que saía da boca dela só cavava o buraco mais fundo. Ricardo a tinha convidado. Ela tinha aceitado. Tinha escolhido vir para cá ao invés de estar comigo. Tinha escolhido ele ao invés do homem com quem tinha prometido passar o resto da vida. E a parte mais dolorosa era que ela nem tinha se lembrado de mim. Nem tinha tido aquele momento de pausa onde pensou, espera, não tinha alguma coisa importante hoje? Só jantar, repeti as palavras dela devagar. Olhei para a mesa. As taças de vinho pela metade. Os pratos de comida cara. A sobremesa com a vela que ela tinha soprado sorrindo. A maneira íntima como estavam sentados, inclinados um para o outro. As mãos que tinham se tocado com tanta familiaridade. Só jantar, repeti de novo, dessa vez com uma risada sem humor. E o vestido? O vestido que eu te dei? Você estava guardando para uma ocasião especial, lembra? Essa era a ocasião especial?
Um jantar que foi só jantar com seu chefe enquanto seu noivo esperava sozinho no nosso jantar de noivado? Ricardo limpou a garganta, claramente querendo sair daquela situação. Olha, acho melhor vocês resolverem isso entre vocês. Eu não sabia da situação mas eu o interrompi novamente. Você tem esposa, não tem? Lembro dela mencionando. A pergunta saiu antes que eu pensasse completamente nela, mas vi quando acertou o alvo. O rosto dele ficou pálido. Os olhos dele se arregalaram ligeiramente. Tenho, ele admitiu depois de um momento de hesitação. E ela sabe que você está aqui? Silêncio. Um silêncio que respondia tudo. Então não somos só eu e ela envolvidos nisso. Tem mais gente que vai ter o coração partido quando a verdade vier à tona. As pessoas ao redor não disfarçavam mais. Estava claro que éramos o entretenimento da noite para metade do restaurante. Um gerente se aproximou com passos apressados, provavelmente alertado por algum funcionário de que havia uma situação acontecendo. Senhores, por favor, ele disse com aquela voz profissional de quem lida com crises. Se pudessem manter a voz baixa ou talvez continuarem essa conversa do lado de fora. Olhei para ele e vi a preocupação genuína nos olhos. Ele não estava sendo rude. Estava tentando manter a paz no estabelecimento dele. Assenti. Tem razão. Esse lugar é bonito demais para ser palco de tanta mentira. Olhei para ela uma última vez. Realmente olhei. Tentei encontrar naquele rosto a mulher que eu tinha amado. A mulher que tinha chorado de alegria quando pedi ela em casamento. A mulher que tinha planejado nosso futuro comigo com tanto entusiasmo. Mas tudo o que conseguia ver agora era uma estranha usando um vestido que eu tinha comprado, sentada em um restaurante romântico com outro homem na noite que deveria ser nossa. Quantos meses? Perguntei de novo, mas dessa vez minha voz estava mais calma, quase resignada. Quanto tempo isso está acontecendo? Quanto tempo você viveu essa mentira comigo enquanto construía algo com ele? 4 meses. Ela sussurrou tão baixo que quase não ouvi. 4 meses. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 4 meses. Isso significava que tinha começado pouco depois do nosso noivado. Significava que enquanto escolhíamos convites de casamento juntos, ela estava com ele. Enquanto definíamos a data da cerimônia, ela estava traindo cada promessa que tinha feito. Enquanto eu planejava o resto da minha vida com ela, ela estava vivendo uma vida dupla que eu era ingênuo demais para perceber. Comenta o que você faria nessa situação porque honestamente eu não sei mais o que sinto além de vazio. Eu ia terminar com ele, ela continuou, as palavras saindo em uma torrente desesperada agora. Eu juro que ia. Eu te amo. Foi um erro. Eu estava confusa. Eu não sabia o que fazer. Cada frase era uma desculpa diferente, cada desculpa mais fraca que a anterior. Eu já tinha ouvido versões dessas frases antes, em filmes, em histórias de outras pessoas. Nunca pensei que ouviria da boca dela. Nunca pensei que seria eu parado ali recebendo as desculpas ensaiadas de alguém que foi pego em flagrante fazendo exatamente o que jurou nunca fazer. Traindo, mentindo, escolhendo outra pessoa enquanto fingia que eu ainda era a prioridade. Você não estava confusa hoje à noite, falei, e minha voz soou cansada até para meus próprios ouvidos. Você fez uma escolha muito clara. Escolheu estar aqui ao invés de estar comigo. Escolheu o vestido que eu te dei para impressionar ele. Escolheu esquecer completamente do nosso jantar de noivado enquanto criava memórias românticas com outro homem. Isso não é confusão. Isso é escolha. Enfiei a mão no bolso e senti o anel que tinha planejado dar a ela hoje. Um anel de aniversário de noivado. 6 meses juntos oficialmente noivos e eu tinha comprado um anel especial para marcar a ocasião. Que idiota eu fui. Tirei o anel do bolso e coloquei sobre a mesa, ao lado da sobremesa com a vela ainda fumegante. O metal bateu contra a madeira com um som surpreendentemente alto no silêncio tenso que tinha se formado. Esse era para você, falei. Ia te dar hoje, no jantar que você esqueceu. 6 meses de noivado. Achei que merecia uma celebração. Ela olhou para o anel, depois para mim, e soluçou ainda mais alto. Alcançou a mão para pegá-lo, mas eu segurei o pulso dela, não com força, apenas o suficiente para fazer ela parar. Não, você não merece esse. Você não merece nada que eu tinha planejado te dar. Soltei o pulso dela e olhei para Ricardo que estava ali parado parecendo querer estar em qualquer outro lugar do universo. Aproveite o jantar, falei para ele, mas saiba que isso não vai durar. Pessoas que traem uma vez vão trair de novo. É questão de tempo até ela fazer com você o que fez comigo, ou até você fazer com ela o que está fazendo com sua esposa. Vocês merecem um ao outro. Vi a raiva passar pelos olhos dele, mas ele não disse nada. Não tinha o que dizer.
Éramos todos culpados ali de alguma forma. Ele por aceitar os avanços de uma mulher comprometida. Ela por trair e mentir. Eu por ser cego demais para ver os sinais que estavam bem na minha frente o tempo todo. Me virei para sair, mas ela segurou meu braço. Por favor, ela implorou. Por favor, não vá embora assim. A gente pode conversar. A gente pode consertar isso. Eu te amo. Eu realmente te amo. Parei e olhei para a mão dela no meu braço. Aquela mão que tinha segurado a minha durante tantos momentos. Aquela mão que tinha tocado a dele momentos atrás. Aquela mão que usava o anel de noivado que eu tinha dado pensando que significava algo. Você não sabe o que é amor, falei calmamente. Porque amor não esquece. Amor não trai. Amor não mente todos os dias olhando nos olhos da pessoa e fingindo que tudo está bem. O que você sente, seja lá o que for, não é amor. Nunca foi. Soltei meu braço do aperto dela e dessa vez ela não tentou me segurar de novo. Caminhei entre as mesas em direção à saída, consciente de todos os olhos em mim, mas não me importando mais. Que olhassem, que julgassem, que fizessem o que quisessem, nada disso importava. O gerente me seguiu até a porta, provavelmente para garantir que eu realmente ia embora sem causar mais cena. Sinto muito pelo senhor, ele disse baixinho quando chegamos à saída. Agradeci com um aceno e saí para a rua. O ar frio da noite me recebeu novamente, mas dessa vez era diferente. Não era mais o ar frio de alguém indo descobrir uma verdade. Era o ar frio de alguém que tinha acabado de ter certeza de algo que secretamente já sabia. Fiquei ali parado na calçada por um momento sem saber exatamente o que fazer. Meu celular vibrou. Mensagens dos amigos perguntando onde eu estava, se o jantar tinha sido cancelado, se estava tudo bem. Minha mãe mandando mais uma mensagem dizendo que estava ansiosa para saber como tinha sido a noite. Como eu responderia tudo isso? Como eu explicaria que a mulher que todos amavam, que todos achavam perfeita para mim, tinha passado os últimos 4 meses construindo uma vida paralela que eu desconhecia completamente? Como eu diria que o casamento que estávamos todos planejando nunca ia acontecer porque a noiva tinha escolhido outro homem? Comecei a andar sem direção específica. Só precisava me mover. Precisava que meu corpo fizesse alguma coisa enquanto minha mente tentava processar tudo o que tinha acabado de acontecer. As ruas estavam relativamente vazias para uma noite de sexta-feira. Alguns carros passavam. Algumas pessoas caminhavam apressadas para seus destinos. Todo mundo tinha algum lugar para ir, alguém esperando por eles, algo que fazia sentido em suas vidas. E eu tinha o quê? Um apartamento vazio que ainda tinha as coisas dela por toda parte. Planos de casamento que precisariam ser cancelados. Uma família que precisaria ser informada que não haveria casamento. Parei em uma praça pequena e sentei em um banco. Olhei para o céu tentando encontrar estrelas, mas a poluição luminosa da cidade escondia a maioria delas. Apenas algumas conseguiam brilhar através de toda aquela luz artificial. Me senti assim, como se estivesse tentando brilhar através de toda a escuridão que tinha acabado de me engolir, mas não conseguisse encontrar força para isso. Meu celular tocou. Era ela. Rejeitei a chamada. Tocou de novo. Rejeitei de novo. Na terceira vez apenas desliguei o aparelho. Não havia nada que ela pudesse dizer que mudasse o que eu tinha visto. Não havia desculpa no mundo que apagasse aquela imagem dela tocando o rosto dele, sorrindo para ele, sendo feliz com ele enquanto eu esperava sozinho. Quanto tempo eu fiquei ali sentado? Não sei. Poderiam ter sido minutos ou horas. O tempo tinha perdido significado. Eventualmente o frio começou a penetrar meu paletó e percebi que precisava ir para algum lugar. Não para casa. Não ainda. Não conseguiria entrar naquele apartamento e ver as fotos dela nas paredes, as roupas dela no armário, os vestígios da vida que tínhamos construído juntos. Liguei o celular novamente e imediatamente começaram a chegar mensagens. Dela principalmente. Dezenas delas. Pedindo desculpas. Implorando para conversar. Dizendo que podia explicar tudo. Não abri nenhuma. Ao invés disso liguei para meu melhor amigo. Ele atendeu no segundo toque. Cara, onde você está? Todo mundo está preocupado. O que aconteceu com o jantar? A voz dele estava cheia de preocupação genuína e isso quase me fez desmoronar. Mantive a voz firme quando respondi. Preciso de um lugar para ficar essa noite. Você pode me buscar? Houve uma pausa do outro lado. Então ele disse, com aquela certeza de quem é amigo de verdade, mando minha localização. Estou indo. Não perguntou o que tinha acontecido. Não pressionou para saber detalhes. Apenas disse que estava vindo e isso foi suficiente. Mandei minha localização e esperei, observando os carros passarem, as pessoas vivendo suas vidas normais enquanto a minha tinha acabado de implodir.
Ele chegou 15 minutos depois. Entrei no carro e ele me olhou, avaliando meu estado sem dizer nada. Começou a dirigir e só depois de alguns minutos perguntou: "Você quer falar sobre isso?" Contei tudo, cada detalhe doloroso. O restaurante vazio, a localização dela em outro lugar, o vestido vermelho, Ricardo, as mãos se tocando, o jantar romântico, a confrontação, os 4 meses de mentiras. Ele ouvia em silêncio, apenas soltando alguns palavrões baixinhos nos momentos mais intensos da história. Quando terminei de contar, ele balançou a cabeça. "Cara, sinto muito. Eu sempre achei ela incrível. Nunca imaginei que fosse capaz disso." "Ninguém imaginou", respondi. "Nem eu." Passamos o resto do trajeto em silêncio. Ele me levou para o apartamento dele e sua esposa nos recebeu na porta com expressão preocupada. Ela já sabia, ele provavelmente tinha mandado mensagem avisando. Ela me abraçou sem dizer nada e aquele gesto simples quase quebrou a parede que eu estava tentando manter de pé ao redor das minhas emoções. Me ofereceram o quarto de hóspedes e agradeci. Subi as escadas como um robô, cada movimento mecânico e vazio. Sentei na cama e finalmente, sozinho naquele quarto estranho, deixei as lágrimas virem. Não eram lágrimas dramáticas. Eram silenciosas, constantes, vazias. Eram lágrimas de alguém que tinha acabado de perder não apenas uma pessoa mas toda uma vida futura que tinha planejado. Os dias seguintes passaram em um borrão confuso. Voltei ao apartamento quando tinha certeza de que ela estaria no trabalho. Peguei minhas coisas essenciais, roupas, documentos, itens pessoais que não podia deixar para trás. Ela tinha deixado bilhetes por toda parte, na geladeira, no espelho do banheiro, na mesa da sala, todos dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. "Desculpa, por favor me perdoa, eu te amo, podemos consertar isso." Joguei todos no lixo sem ler completamente. Não havia nada para consertar. Você não conserta vidro estilhado. Você joga fora e começa de novo. Deixei o anel de noivado dela em cima da mesa da cozinha junto com uma única nota. "Pegue suas coisas até o fim do mês. O apartamento é seu. Eu não volto." Cancelei o casamento. Aquela foi talvez a parte mais difícil. Ligar para o buffet, para o fotógrafo, para o lugar da cerimônia. Cada ligação era uma admissão pública de fracasso. Cada pessoa do outro lado da linha tentava ser gentil, mas você podia ouvir a curiosidade na voz deles. O que tinha acontecido? Por que um casal aparentemente perfeito tinha cancelado tudo? Alguns perguntavam se havia chance de remarcar para uma data futura. Não, eu dizia. Não vai haver casamento. Ponto final. Perdi depósitos. Perdi dinheiro. Não me importei. Dinheiro volta. Confiança quebrada não. Avisei minha família. Minha mãe chorou ao telefone. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento antes de dizer que lamentava e que estava ali se eu precisasse. Meus irmãos ofereceram ir até a casa dela dar uns gritos. Agradeci, mas recusei. Não valia a pena. Ela não valia mais nada do meu tempo ou energia. Ela tentou me ver. Apareceu no trabalho. Mandou amigos para tentar intermediar. Escreveu cartas longas que eu nunca abri. Mas eu me mantive firme. Bloqueei o número dela. Bloqueei nas redes sociais. Instruí a portaria do meu novo apartamento a não deixá-la subir. Tinha que ser assim. Corte total e completo. Porque eu me conhecia. Conhecia minha tendência de querer ver o melhor nas pessoas. De querer acreditar em segundas chances. E sabia que se eu desse qualquer abertura, ela tentaria me convencer de que 4 meses de traição podiam ser perdoados. Que todos erram. Que ela tinha feito uma escolha ruim, mas me amava de verdade. E talvez uma parte idiota de mim até acreditasse. Por isso o corte tinha que ser completo. 3 semanas depois estava em um café quando vi ela. Não estava sozinha. Ricardo estava com ela. Eles entraram juntos, conversando baixo, e só me viram quando já estavam dentro. O rosto dela perdeu a cor. Ela parou no meio do caminho, claramente em pânico sobre o que fazer. Ricardo pareceu desconfortável, mas tentou manter a postura. Eu poderia ter saído. Poderia ter evitado aquele momento constrangedor. Mas não saí. Fiquei sentado, tomando meu café, olhando diretamente para eles. Não com raiva, não com dor, apenas com a aceitação fria de quem tinha superado. Ela disse algo para ele e ele assentiu. Eles saíram sem pedir nada. Enquanto passavam pela porta, ela olhou para trás uma última vez. Nossos olhos se encontraram. Então ela virou e foi embora. Aquilo foi o encerramento que eu não sabia que precisava. Hoje, 3 meses depois daquela noite, estou melhor. Não completamente curado. Não totalmente sobre tudo o que aconteceu.
mas melhor. Mudei de apartamento para um lugar que não tem memórias dela. Redecorei completamente. Novas cores, novos móveis, novo começo. Foquei no trabalho e consegui uma promoção que estava buscando há meses. Voltei a fazer coisas que tinha deixado de lado enquanto estava no relacionamento. Academia, hobbies antigos, amigos que tinha negligenciado. Não estou procurando por outra pessoa. Não ainda. Talvez não por um bom tempo. Preciso aprender a confiar de novo. Preciso aprender a ver os sinais que perdi da primeira vez. Preciso me reconstruir antes de deixar alguém novo entrar. Às vezes ainda penso nela. É inevitável depois de anos juntos. Vejo algo que ela gostava e minha mente automaticamente vai para ela antes de lembrar que aquilo não importa mais. Ouço uma música que costumávamos ouvir juntos e tenho que pular rapidamente antes que as memórias me alcancem. Mas cada dia fica um pouco mais fácil. Cada dia o peso no peito fica um pouco mais leve. Cada dia acordo e percebo que consigo respirar um pouco melhor do que no dia anterior. Soube por amigos em comum que ela e Ricardo não duraram muito. Aparentemente a esposa dele descobriu e deu um ultimato. Ele escolheu salvar o casamento. Ela ficou sozinha. Não senti satisfação com isso. Não senti nada na verdade. Era como ouvir sobre a vida de uma estranha. O que aprendi com tudo isso? Que confiança não é algo que você dá cegamente. É algo que precisa ser conquistado e mantido todos os dias através de ações consistentes. Que amor sozinho não sustenta um relacionamento se não tiver honestidade como fundação. Que às vezes as pessoas que amamos são capazes de nos machucar de maneiras que nunca imaginaríamos possíveis. E que está tudo bem deixar ir. Está tudo bem reconhecer quando algo está quebrado além do reparo e ter coragem de recomeçar. Não é fraqueza, é força. É escolher sua própria paz acima de uma ilusão confortável. É decidir que você merece alguém que escolhe você todos os dias, não apenas quando é conveniente. Guardo o anel de aniversário de noivado que ia dar a ela naquela noite. Não por nostalgia, mas como lembrete. Lembrete de que nem tudo que brilha é ouro. Que promessas são fáceis de fazer, mas difíceis de manter. Que você pode planejar um futuro inteiro com alguém e descobrir que estava planejando sozinho o tempo todo. Olho para aquele anel às vezes e lembro da dor. Mas também lembro que sobrevivi, que estou aqui, reconstruído, mais forte, mais sábio. Um dia vou dar esse anel para alguém que realmente mereça. Alguém que nunca me faria questionar se sou prioridade. Alguém que escolhe estar comigo mesmo quando surgem outras opções. Alguém que entende que amor é verbo, é ação, é escolha diária. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Você pode tentar esconder. Pode tentar mentir. Pode tentar viver duas vidas achando que ninguém vai descobrir. Mas eventualmente tudo vem à tona. E quando isso acontece, as consequências são inevitáveis. Ela perdeu um homem que a amava incondicionalmente, que planejava um futuro com ela, que teria feito qualquer coisa para fazê-la feliz. Perdeu isso por 4 meses de mentiras com alguém que no final não quis assumir o risco de ficar com ela. Foi uma troca justa? Ela acha que valeu a pena? Não sei. E honestamente, não é mais minha preocupação. Minha preocupação agora é comigo. É me reconstruir. É aprender a confiar de novo sem ser ingênuo. É abrir meu coração eventualmente, mas com os olhos bem abertos dessa vez. É entender que nem todo mundo que diz te amar realmente sabe o que isso significa. E está tudo bem, porque agora eu sei. Eu sei o que não quero. Sei o que não vou aceitar. Sei que mereço mais do que migalhas de atenção e mentiras mascaradas de amor. E um dia, quando estiver pronto, vou encontrar alguém que também sabe disso. Alguém que entende que relacionamento é construção diária, é escolha constante, é compromisso real. Até lá, estou bem sozinho. Estou aprendendo a gostar da minha própria companhia novamente. E isso, depois de tudo, é uma vitória. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe um super thank se quiser apoiar mais conteúdo assim, e me conta nos comentários, você teria dado uma segunda chance? Você teria conseguido perdoar 4 meses de traição? Ou teria feito como eu e escolhido sua própria paz acima de tudo? A resposta é pessoal e não existe certo ou errado. Existe apenas o que você consegue viver com sua consciência tranquila. E eu escolhi viver sabendo que não aceitei menos do que mereço, que não me diminui por alguém que não me valorizou, que não fico onde não sou prioridade. E se isso faz de mim inflexível ou duro demais, que seja. Prefiro ser isso do que ser alguém que aceita qualquer coisa por medo de ficar só.
Porque descobri que estar sozinho é muito melhor do que estar com alguém e se sentir sozinho mesmo assim. Valeu por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.